para a gente disponibilizar. Boa noite, né? Boa noite a todos que estão aqui com a gente. Aqui nós temos os nossos alunos, né, na graduação. A professora Valéria já está conosco aqui, a professora Clívia. Nós vamos utilizar esse nosso momento aqui da nossa aula, seria a nossa aula, né, da disciplina de aprendizagem em tecnologia, aprendizagem informática. São 3 turmas dessa disciplina nesse semestre, e nós estamos fazendo essa atividade, né, integrada às atividades de pré-círculo, né, de pedagogia de 2021. Então, a nossa convidada de hoje é a professora Raquel Moraes, que será apresentada logo, logo pela nossa professora Clívia, tá? E nós já de antemão agradecemos, então, a todos vocês, né, que estão aqui conosco, e desejamos aí que seja um momento de grande aprendizagem, né, para todos nós. Eu agradeço a professora Karina, né, que é a professora que coordena o Círculo de Cultura e Pedagogia, o professor Mauro, o professor que nos desafiou, né, bem individualmente, a gente está pensando em alguma atividade das nossas disciplinas, integrando ao pré-círculo, né, e agradeço aí a professora Raquel Moraes por ter aceito esse convite, né, e de estar com a gente aqui essa noite. Nós vamos fazer assim a dinâmica. A professora Raquel tem aí em torno de uns 30 minutos com a gente sobre essa temática, né, Paulo Freire e a cultura na era da tecnologia digital, e trazer alguns elementos para fomentar a discussão. Na sequência, teremos um espaço aberto, né, com a professora Raquel, para a gente fazer. E aí, a professora Clívia estará comigo, né, para a gente organizar a fala de vocês, né, e não precisa ser só perguntas, né, podem ser apontamentos, questões, para a gente aprofundar um pouco mais essa temática. E para que a gente consiga caminhar, né, a professora Raquel gentilmente disponibilizou alguns textos, né, que foram disponibilizados a vocês, para nos ajudar, né, a levantar alguns elementos aqui para o debate. E diante desses apontamentos já iniciais, que ela gentilmente disponibilizou para a gente, eu tenho 2 aqui. São provocações que eu chamo, né, que são citações de um texto da professora Raquel Moraes. Esse texto, ele é de 2002, tá? Em que a professora Raquel colocava assim: como a maioria das tecnologias, estas podem ser usadas como instrumentos de domínio ou de emancipação. Aqui a professora estava se referindo às tecnologias digitais, né? E um texto recente, que nós duas escrevemos juntas, né, que está em avaliação, nós deixamos lá como provocação de que é urgente a discussão sobre como usamos tecnologias, né, em busca da construção e consolidação de uma educação mais crítica e emancipadora. Ou, se nós não fizermos essa discussão, se a gente não encarar isso, né, nas nossas práticas, no nosso trabalho docente, nós podemos ser convencidos a acreditar que somos parte do novo proletariado, da era digital do capital, contribuindo para uma geração de escravidão digital, né? Então, eu deixo aí essas 2 provocações iniciais, né, para que a professora Raquel possa desenvolver. E aí a professora Clívia, agora eu passo para você, Clívia, que é a nossa convidada também, né, nossa grande parceira aqui na UFO. Como eu disse, ela já é uma colega de muito tempo na UFT, né, e aceitou gentilmente estar com a gente aqui para conversar um pouquinho sobre essa temática com a Raquel, né? Então, a Raquel fará a explanação dos eixos, e nós estaremos aqui tentando conduzir algumas questões, né, junto com esse grupo que está repleto aqui, né? Estou vendo que já tem a professora Valéria, a professora Lúcia. A professora Lúcia Raquel é a nossa coordenadora aqui do curso de Pedagogia, e ela está também junto, né? Daqui a pouco a professora Betânia também deve entrar, com os alunos da disciplina sobre Paulo Freire, né, Lúcia? Então, obrigada por vocês estarem com a gente aqui, professora Valéria e os alunos também. Vamos passar, então, para a Clívia. Fique à vontade, Clívia. Então, obrigada, Raquel. Dá boa noite, né, a todos que estão aqui nesse momento prestigiando a professora Raquel, que também, né, Almeida, que está aqui conosco. É um prazer estar dividindo aqui esse momento, né? A Raquel Aparecida me chamou e eu aceitei prontamente para estar aqui no suporte
e no desafio, né, de fazer estar aqui junto, mediando com elas, né, com a Ah, Raquel. Clívia, uma coisa que eu esqueci, não posso deixar passar, né? Desculpa, é que a Raquel, né, foi a minha orientadora do doutorado, continua sendo a minha orientadora, né, a minha grande parceira e acadêmica. A gente tem cada dia aprendido um pouco mais. E estou muito feliz de poder estar com você agora, né, nessa condição de estar junto numa mesa, né, que para a gente é sempre um grande desafio, né, Raquel? Então, sinta-se muito bem-vindo aqui com a gente. E realmente, né, Raquel Aparecida, os nossos orientadores sempre serão nossos eternos orientadores, por mais o professor Bezerra que diga, né, o professor Luiz Bezerra, fui orientadora dele, orientanda dele, professora Almeida, Raquel Almeida. E aí, e agora estou de novo sendo orientanda dele no pós-doc. Então, assim, mas sempre a relação é meu eterno orientador e professor, né? Então, assim, com muito carinho, a gente recebe você aqui conosco, professora Raquel Almeida, mas antes de fazer essa apresentação, eu não posso deixar de passar esse momento de externar, né, a nossa tristeza, solidariedade em relação a esse país como está, né, caminhando, questão da pandemia, em questão das políticas sanitárias, né? Quer dizer, as despolíticas sanitárias, porque a gente não tem as verdadeiras políticas, né? É um momento de muita tristeza, temos alunos perdendo seus familiares, temos amigos adoecendo e não podemos deixar de não falar num momento desse, né, de abertura de qualquer evento e nos posicionarmos, né, de forma de indignação, nos indignarmos com essa brutal de políticas de sanitária que vê o seu povo como um povo que está como se estivesse numa guerra e ele está guerreando com o seu próprio povo, porque ele não tem outro para guerrear, então ele está guerreando o próprio povo. E então, assim, nós somos o alvo. E o que fizemos? O que fizemos para sermos o alvo? O que fizemos para não termos uma política sanitária para salvar nossas vidas? Vacina, prevenção, coisas tão simples, né? E outras coisas que precisam, porque nós pagamos imposto. Nós pagamos imposto, então, através dos impostos que vão para a saúde e que deveria vir em retorno a política sanitária e as vacinas. Então, a minha solidariedade a todo o povo brasileiro, aos povos indígenas, quilombolas, e a minha profunda tristeza também com relação ao desmonte da educação. As universidades não sabem se vão chegar até o final do ano com as verbas. Então, essas questões não podemos deixar de não falar numa mesa como esta. Agora eu passo para apresentar a professora Raquel Almeida, é um prazer, a professora titular da Universidade de Brasília, doutorado em educação e na Unicamp. Ela estudou também filosofia, né? Ela fez pós-doutorado em filosofia da educação pela Universidade de Haifa em 2004. Tem experiência na área da educação, com ênfase em filosofia, história, política educacional, atuando principalmente com temas de informática na educação, educação à distância, formação de professores, linguagem e democracia, métodos de pesquisa em educação na perspectiva materialista dialética. Entre outras obras, destacam-se Informática Educativa no Brasil, das origens à década de 1990, Educação à Distância, Reflexões Críticas e Práticas, para onde vai a política e ciência e tecnologia da universidade no Brasil. São diversas obras aqui, e assim, eu destacaria esta questão que é tratada, né,
temas, né, que tratam com a linguagem crítica na educação, até porque os 2 textos que eu li, que a Raquel disponibilizou, fala, né, um pouco e muito, não fala muito do diálogo freiriano, né, a dialogicidade. E aí eu fiquei tão curiosa, pensar a dialogicidade e pensar as tecnologias, né, utilizar as ferramentas digitais. Então, isso é uma temática que a professora trabalhou. Ela também, né, trabalha com Gramsci, ela tem estudos com as questões, né, diálogo com Gramsci, comunicação emancipatória e contra-hegemônica, então toda o recorte da professora é dentro de uma visão, de uma teoria crítica contra-hegemônica, materialista, dialética. Ela faz parte do grupo de pesquisa do TDBR de Distrito Federal, né, sediado em Brasília, né, na UNB. Tem também o Observatório do Movimento pela Tecnologia Social da América Latina e Caribe. E é isso, é um vasto currículo e que eu acredito que hoje vai dar só um pouquinho, né, de noção do quanto que nós temos que aprender com a professora Raquel Almeida, devido ao tempo. E outros momentos nós vamos estar procurando a professora para colher mais um pouquinho, para, né, nos alimentarmos de boas reflexões, o que estamos precisando, né, em termos da educação, em termos desse momento de educação do ensino remoto, onde alguns não tinham essa familiaridade com as ferramentas digitais, ou com a educação à distância, ou com o ensino remoto, o ensino híbrido, e tudo isso veio à tona, e isso é a pauta agora nas nossas mesas, sejam elas das lives, sejam elas de zap, discussão nos grupos, né, nós, professores, tentando compreender e tentando melhorar a nossa prática, mas que ela vá além de uma prática passiva, além de uma prática não crítica, de uma teoria não crítica. E, então, nós temos muito que aprender, né? Pensar nas tecnologias numa visão mais crítica. E como fazer isso no nosso dia a dia, para que possamos alimentar os nossos alunos, para que possamos abrir, né, as mentes dos nossos alunos a fazer a leitura da realidade concreta do que se apresenta hoje no nosso país, em termos de política de ensino, em termos de proposta de formação docente. Então, tudo isso tem a ver com o nosso dia a dia. Então, professora, seja bem-vinda, professora Raquel de Almeida Moraes. Eu já conhecia ela pelos TDBR, por causa do grupo de pesquisa do Telegram, né? E eu acompanho ela por lá. E prazer tê-la aqui e dividir esse momento e receber esse momento, né, de reflexão. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, colega Lívia, Raquel Aparecida e os alunos e alunas que estão aqui participando e que irão participar, tanto sincronamente quanto depois assistindo, né? A gente tem experiência no CLBR que muitos colegas participam depois assistindo, a quantidade de número de acessos depois é bem alto. E, então, eu gostaria inicialmente de agradecer o convite que a Raquel me fez. A minha xará querida, nós nos conhecemos no curso de especialização em educação continuada e à distância, nos anos 2000, e ela não foi me orientando naquele momento, mas veio a ser depois no doutorado que ela se matriculou e se passou comigo, e aí nós tivemos, desde então, essa trajetória muito bonita que nós estamos construindo ao longo desses anos, né? São 22 anos, praticamente, 21, 22, não é, Raquel? Então, é muito tempo que nós tivemos e vamos ter ainda pela frente. E a falar de Paulo Freire
falar de alguém que me acompanha desde os 17 anos, quando eu estudava magistério em Santo André, 1980 e 79, 80, eu estudava em Santo André e eu fazia o curso normal, nível 2, porque o nível 3 já foi numa instituição chamada Coração de Jesus e já foi com freiras, e elas tinham uma outra perspectiva de educação. Mas na escola Santo André que eu estudei, a perspectiva que os professores adotavam era freiriana, e nós andávamos com os livros principal dele na época, que era a Pedagogia do Oprimido, encapado. E aí nosso grupo ficou responsável por sintetizar e fazer uma apresentação desse livro. E nessa época eu comecei a namorar com um rapaz que era ligado à Comissão de Justiça e Paz. E aí eu conversei com ele, né, que ele entrasse em contato com o tio dele para poder colocar o Paulo Freire de volta ao Brasil, porque ele estava nos Estados Unidos, na França, naquele momento que ele tinha saído em 79. Né? E aí depois, quando eu entrei na Unicamp, em 82, ele estava lá, só que tinha acabado de ser expulso, né, da universidade, e eu me movimentei, que estava recém-ingressante na universidade, e ingressei também no centro acadêmico. E me organizei com estudantes, sobretudo de pedagogia e de física, que na época eram anos muito ativos, para exigir que ele e outros professores voltassem à instituição. E nós fizemos greve, e aí conseguimos que ele voltasse. Em 84, eu me inscrevi na disciplina dele, além de participar das reuniões do departamento dele, eu me inscrevi na disciplina dele em Educação e Ideologia e tive a satisfação de conhecer de perto as ideias desse grande educador, né, filósofo educador. Então, essa é a minha trajetória pessoal com Paulo Freire, de quem eu muito me admiro. Inclusive, eu fui estudar tecnologia, em boa parte motivada pelas aulas dele, porque nas aulas ele colocava um pouco da experiência que ele tinha tido em Angicos com a alfabetização, incluindo o rádio e o passador de filme, o contador de filme, que era um aparelhinho que ele trouxe da Suécia, importou da Suécia, e que usava nas aulas dele lá em Angicos. Então, a história dele com a tecnologia é muito intensa. Desde o início, Paulo Freire trabalha com esse grande representador da linguagem. Porque para ele, assim como para Williams, a tecnologia são forças culturais, forças produtivas da dimensão cultural que faz o trabalho das comunicações. Assim como a fábrica, a tecelagem fazem a roupa, a comunicação faz o trabalho da voz, do som, né? da filme. Então, cada tecnologia no seu ramo. E ele escolheu a tecnologia para auxiliar ao trabalho de alfabetização dos adultos. Mas eu vou fazer eu vou apresentar as ideias, o rudimento das ideias de Freire, nessa tríade educação freiriana, cultura do trabalho e tecnologia na era digital, projetamento digital, e depois eu vou abrir para um debate. Inicialmente, então, era essa apresentação que eu gostaria de fazer, tá? Então, inicialmente, eu vou agora fazer a apresentação. Eu não sei se vocês estão dando para ver, vocês querem que eu abra mais um pouco? Está ótimo. Bom, então, deixa eu pegar o primeiro slide. Então, essa aqui é educação freiriana e cultura do trabalho na era da tecnologia digital. Então, são basicamente duas categorias, né? O trabalho é uma delas. Então, o trabalho, historicamente, o ser humano utiliza-se dos bens da natureza mediado pelo trabalho. E assim
produz os meios de sobrevivência e conhecimento para viver em sociedade. Partindo do pressuposto do materialismo histórico desenvolvido por Karl Marx, o trabalho é uma atividade voltada para a produção dos meios de vida, tanto nos aspectos materiais como culturais, ou seja, de conhecimento, de criação material e simbólica e de formas de sociabilidade. A partir de Marx, Ciavata pontua que na sociedade moderna e contemporânea, o trabalho, enquanto produção dos meios de existência, se faz dentro do sistema capitalista, o qual se mantém e se reproduz pela apropriação privada de um tempo de trabalho do trabalhador que vende sua força de trabalho ao empresário ou empregador por detentor dos bens de produção, causando sua exploração. Para Santos, a tecnologia é direcionada pela política, já que esta pode ser usada diferentemente em função do conjunto de escolhas sociais. Por sua vez, Williams teoriza que os meios de comunicação são meios de produção e estão diretamente subordinados ao desenvolvimento histórico das formas físicas mais simples da linguagem, às formas mais avançadas da tecnologia da comunicação. São sempre social e materialmente produzidos e, obviamente, reproduzidos. Para Santos, a partir de uma perspectiva socialista, do uso comunitário democrático, seria possível alcançar de modo razoável e prático o sentido dado por Marx ao comunismo, como a produção da forma mesma de comunicação, na qual, com o término da divisão do trabalho dentro dos próprios meios de produção e de comunicação, os indivíduos falariam com indivíduos, como seres humanos integrais. Então, isto ponto, né? Vamos agora a um contraponto. Contrários a essa perspectiva capitalista e opressora do ser humano, vários educadores se insurgiram e, dentre eles, agora focaremos no educador brasileiro Paulo Freire. A pedagogia freiriana. Princípios da pedagogia freiriana. Neder e Moraes argumentam que a presença histórica da educação científica freiriana é muito relevante para não ser integrada ao movimento CTS e aos estudos latino-americanos, ciência, tecnologia e sociedade, pois de respeito ao desenvolvimento da participação social relativa à educação científica, com perspectiva baseada nas ideias desse educador brasileiro. Existem grandes tributos a Paulo Freire no Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália, Malta, Nova Zelândia, dentre outros países. Publicou mais de 30 livros e artigos em diferentes línguas. Milhares de livros, artigos, teses e vídeos e outras produções têm sido, direta ou indiretamente, inspiradas pelos seus trabalhos. A sua obra é, sem dúvida, uma contribuição da América Latina ao movimento CTS. Princípios da pedagogia freiriana. Os princípios de sua pedagogia têm uma perspectiva cultural. A sua visão filosófica de mundo toma em consideração a capacidade humana de transformar o mundo. Paulo Freire desenvolveu uma teoria sobre a conscientização, que é considerada como um processo em que os estudantes são encorajados a analisar a sua realidade, de forma a atuarem com consciência para transformar a sociedade. Nesse sentido, a sua pedagogia focou sobre as condições de vida dos oprimidos. Para Freire, educação é mais do que a mera ação de ensinar a ler e escrever. Seu objetivo vai além do ensino de conteúdos, sem significado social para a transformação humana. Ele focalizava sua teoria, sua pedagogia, nas condições de vida dos oprimidos com o qual ele conviveu. Entende-se, assim, que o programa pedagógico de Paulo Freire não se reduzia a um conjunto de técnicas ou ao método técnico de escrever palavras. Freire dizia que a educação emancipadora não deveria ser educação bancária, que ele conceituou como uma metáfora,
em que os conteúdos de ensino são vistos como depósitos, estudantes como meios vazias a ser depositado conhecimento e o professor como depositante. Ele criticou essa educação em que o professor deposita na cabeça dos alunos o conhecimento, a qual foi denominada por ele como educação dos opressores. Em contraposição, ele propôs uma educação dialógica, que promove a liberação do oprimido. Freire afirmava que, enquanto no processo de dominação o sujeito conquista a outra pessoa e a transforma em coisa, no processo dialógico, a característica central é o fato de que uma pessoa não anula outra. No processo dialógico, os sujeitos encontram-se em cooperação para transformar o mundo. Dizia-se ele que o diálogo não é o que impõe, que maneja mais do que desvela a realidade. Freire propunha uma educação problematizadora, de caráter reflexivo, de desvelamento da realidade. Essa reflexão que o diálogo permite a educação para a prática da liberdade, no qual o diálogo começaria a partir da reflexão das contradições básicas da situação existencial. Para ele, problematizar é exercer uma análise crítica sobre realidade e problema, o que ocorre quando os educandos se voltam dialogicamente à realidade, a fim de transformá-la. Esse processo se dá por meio da elaboração e da comunhão de ideias, em um processo de libertação e superação das condições sociais vigentes. Como afirmava, ninguém educa ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. A pedagogia de Freire é a da transformação social. Em vez de reproduzir o mundo, o transforma. Assim, o educando usaria a leitura e a escrita para desencadear um processo social de transformação de sua realidade. Por isso, ele propôs um processo de alfabetização que começava com palavras geradoras. Isso se dava em 3 etapas. Na primeira, se faz a leitura do mundo, investigando com os estudantes a situação social, preparando materiais a partir da cultura da comunidade no círculo de cultura. Então, essa é a etapa fundamental, que é a que vai fazer como hipotético todo o processo. A segunda etapa seria de compartilhar o mundo com os outros. Era uma discussão da situação existencial dos estudantes para analisar as palavras geradoras de imagens representativas da cultura deles. Daí aquela famosa expressão, né, do tijolo, porque o tijolo, junto aos trabalhadores da construção civil, é a palavra que mais está presente, a realidade que mais está presente. Então, eles começam geralmente pelas palavras que fazem parte do seu cotidiano. E os trabalhadores da construção civil têm essa palavra como geradora. Então, tudo parte daí, tanto o significado quanto a aprendizagem das letras e das siglas do verso. E na terceira etapa, ocorreria a construção e reconstrução do mundo, em que se reflete sobre como mudar as condições de opressão. Princípios da pedagogia freiriana. Freire critica o monologismo da comunicação, afirmando que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou construção. Caso contrário, passear comunicado, extensão e invasão cultural, e não uma verdadeira comunicação. É impossível, na perspectiva freiriana, compreender o pensamento fora de sua dupla função, cognitiva e comunicativa. Nessa perspectiva, Freire considera essencial que o educador dialógico, atuando como membro de equipe interdisciplinar, contribua para problematizar esse universo temático, recolhido na investigação, ao invés de simplesmente devolvê-lo como dissertação aos homens de quem o recebeu.
Para Freire, o homem é um ser de relações que, desafiado pela natureza, a transforma com o seu trabalho, criando o mundo da cultura. Isso é chave para o Paulo Freire. Então, para Freire, o homem é um ser de relações que, desafiado pela natureza, a transforma com o seu trabalho, criando o mundo da cultura. E esse mundo é também concebido tanto com coisas materiais como simbólicas, entre elas a linguagem, as tecnologias da comunicação e assim por diante. E, ao criar o mundo do trabalho da cultura, ele se percebe historicamente imerso na contradição opressores e oprimidos, advindo daí a necessidade de sua superação. Em vista disso, Freire critica o elitismo das lideranças sobre as massas oprimidas, mesmo em situações ditas revolucionárias, pois não é revolução o que na prática se configura como dominação. Para ele, uma liderança que não seja dialógica está mantendo o dominador dentro de si mesma como uma sombra. Daí que nos anos 80, 70, 80, Freire se distanciou da experiência da União Soviética, que ele achava que tinha tomado um rumo de opressão, que as práticas de Stalin e seus seguidores eram de opressão e não de libertação, como no início da Revolução Comunista. E logo ele não era muito bem querido pelas certas alas da esquerda. Então, atualmente, o Dermeval Saviani teoriza a pedagogia do Paulo Freire como emancipadora, o tipo libertário, a dele como histórica política, a anarquista também. Então, o Dermeval Saviani, eles colocam as pedagogias hegemônicas e contra-hegemônicas. Freire é uma contra-hegemônica, a perspectiva Saviani é contra-hegemônica, e assim por diante. E as hegemônicas são a liberal, a renovada, e outras tecnicistas, a do aprender a aprender. E aí toda essa perspectiva que está muito clara no livro História da Pedagogia no Brasil, ou então ideias pedagógicas no Brasil, onde ele faz essa teorização. Basicamente, são duas as perspectivas. Então, Freire, para Saviani, está enquadrado na perspectiva contra-hegemônica. E essa perspectiva contra-hegemônica tem essas características. Há um diálogo entre Freire e Saviani muito bom, que eu sugiro que vocês depois assistam, e que está consolidado em livro também, né? Organizado pelo Adriano, e que está presente em algumas aulas, né, dele na Unicamp, em certas disciplinas. Então, voltando aqui ao Paulo Freire, na perspectiva contra-hegemônica, do tipo libertário. Né? Vocês entenderam agora por que é libertário. Histórico-crítica é uma outra forma de abordagem. A libertária é essa forma que estamos detalhando aqui agora, tá? Nas palavras do próprio criador. Então, a intersubjetividade ou a intercomunicação é a característica primordial desse mundo cultural e histórico. Daí que a função gnoseológica não possa ficar reduzida à simples relação do sujeito cognoscente com o sujeito cognoscível. Então, não dá para resumir essa perspectiva para Freire apenas no conhecimento. Sem a relação comunicativa entre sujeitos cognoscentes em torno do objeto cognoscível, desapareceria o ato cognoscitivo. Então, é essa triangulação que quem dá é o círculo de cultura e os temas geradores que busca essa significação. Para Freire,
A educação é um ato político e de comunicação, e não de extensão, pois a comunicação implica uma reciprocidade que não pode ser corrompida. Comunicação é educação, é diálogo, na medida em que não é transferência de saber, mas o encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação de significados. No processo de alfabetização, isso ocorreria pela seleção de palavras geradoras a partir da cultura dos estudantes, pela exploração das palavras com sua divisão silábica e por um processo de criação de novas palavras pela combinação silábica. Paulo Freire, por exemplo, usava com os alunos que trabalhavam na construção civil a palavra geradora tijolo, e a partir dessa palavra ele começava a discutir a situação das condições de habitação deles. Nesse processo, Paulo Freire fazia uma discussão sobre a situação existencial e perguntava: por que vocês constroem casa de tijolo e moram em casa de barro, de palha? E aí os trabalhadores começavam a refletir sobre o significado do tijolo. Quando usava a palavra favela como palavra geradora, além de construir palavras a partir das sílabas de favela, ele discutia sobre a situação de habitação que ele se encontrava, alimentação, vestuário, saúde e educação. Princípios da pedagogia freiriana, um pouco mais, né? Porque eu estou detalhando bem essa parte. E as pessoas se engajavam porque estavam indo para a escola para discutir sobre a sua condição de vida e percebiam que ao aprender a ler e a escrever, eles poderiam reivindicar alguma coisa e poderiam melhorar com aquele conhecimento sobre sua situação de vida. Conclusão. O que queremos é que nossos estudantes cheguem à escola e tenham interesse em aprender ciência, porque verão que com ela poderão reconstruir seu mundo e poderão viver melhor com esse conhecimento científico. Porque a gente na escola nada mais faz do que trabalhar com conhecimentos sistematizados, ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas, ciências linguísticas, o conhecimento científico, né? A escola ainda não trabalha com a arte. É uma pena. Né? E se eles vão trabalhar com a arte na universidade, no ensino superior, e nem todos, né, fazem esse trabalho com a arte, mas a ciência, sim. Então, mais melhor com esse conhecimento científico, mas não um conhecimento que venha de cima para baixo, mas um conhecimento que esteja presente na sua vida e que tenha um significado. É isso que Paulo Freire propunha, uma educação para a mudança social, o que ocorre pela participação. Para Paulo Freire, as palavras geradoras são repletas de sentido para os educandos. São instrumentos de repensar o mundo. Como ele afirmou. E não se diga que, se sou professor de biologia, não posso me alongar em considerações outras, que devo apenas ensinar biologia, como se o fenômeno vital pudesse ser compreendido fora da trama histórico-social, cultural e política, como se a vida, a pura vida, pudesse ser vivida de maneira igual em todas as suas dimensões, na favela, no cortiço ou numa zona feliz dos Jardins, bairro Nobre de São Paulo. Se sou professor de biologia, obviamente devo ensinar biologia, mas ao fazê-lo não posso ficcionar dessa trama. Então, essas são as referências. Aí eu acrescentei essas que eu coloquei hoje, né? A de Newton Santos. E agora estou todo ouvidos para vocês. Obrigada, Raquel, né, pelas colocações que você traz para a gente. Eu coloquei aqui no chat, né? Aqui nós temos
professores, temos alunos. Fiquem à vontade para a gente fazer esse diálogo aí com a professora Raquel, tá? Nós temos um teto aí até às 8h30, no máximo 8h40, mas vocês podem fazer os apontamentos aqui pelo chat ou se inscrever para a gente organizar aqui pelo microfone, tá bom? Será que tem alguma aí? Também coisas das secretarias municipais de educação daqui do Bico, né? Mas eu não sei se eles estão, porque às vezes pode ser professores, né? Então nós divulgamos aqui na região do Triângulo. Eu só falo do Triângulo para Bico do Papagaio, vocês me perdoem. Ainda está Tocantins na minha cabeça, mas é o Triângulo, não é Bico de Papagaio nenhum, é lá para o Tocantins. Dividimos aqui para os municípios que compõem o Triângulo Mineiro. Clívia, seria bom, vocês ficariam à vontade? Podemos fazer assim, né? De onde vocês são. Eu estou vendo aqui que nós temos lá de Brasília também, que é a Carla. Ela é professora do Instituto Federal de lá, nossa convidada. Temos também aqui a professora Betânia, a Karina, que chegou. A professora Karina é a professora que está organizando o círculo, né, de cultura. Então, ela está aqui com a gente também. E deixa eu ver, acho que tem uma questão ali ainda, né, Clívia? Eu acho que pode assim ser 3 questões, né? Bloco de 3, e depois a gente abre para mais 3 conforme o tempo da professora, né, Raquel? Ótimo, boa ideia. Tem uma questão. Raquel. Betânia. Olá, Betânia. Eu gostaria de cumprimentar a professora Raquel, né? Dizer da importância da fala dela, né, nos tempos atuais, né, onde ela traz Paulo Freire a questão da tecnologia, parabenizá-la, né, e dizer para ela, né, a questão, a gente trabalha com princípios éticos freirianos, eu e a professora Lúcia, né, e perguntar para ela, né, lógico que Paulo Freire não está presente, mas se Paulo Freire tivesse presente, ela que conheceu, né, teve convivência com Paulo Freire, nos tempos atuais, a tecnologia e nos tempos do Covid, aula remota, qual seria o posicionamento de Paulo Freire? Bacana, Betânia. Eu também vou colocar uma questão aqui, Raquel, já nesse bloco, que vai nesse sentido, né, que a professora coloca também, que tem uma passagem de um texto do Freire, né, acho que lá de 1995, que ele coloca assim que tecnologia nunca é boa ou má, né? Mas também não é neutra. E aí tem um diálogo agora com o Pierre Levy, né? Dos anos aí de 2000 para cá, praticamente, em que eles vão colocando assim uma releitura, né? Dessa proposta do Paulo Freire, porque na época ele falava do computador especificamente. E hoje a gente tem as tecnologias digitais, né? Então, quando a Betânia coloca a questão do ensino remoto, e a gente vê, né, que professores que sabiam utilizar algumas ferramentas, professores que não sabiam, todos, de alguma maneira, tiveram, né, que de um dia para o outro, usar ferramentas tecnológicas e ferramentas digitais, mais especificamente. Então, o Paulo Freire, né, ele colocava assim, que tudo depende. Então, ela não é nem boa nem má, e também não é neutra. E depende de quem a usa e a favor de que e de quem, né? Então, se nós, professores e alunos, estamos usando tecnologias digitais no ensino remoto, vamos usar no híbrido, vamos usar no presencial, né? Como que nós podemos utilizá-la de uma maneira que contribua para uma comunicação, uma educação de fato libertadora, humanizadora, de forma a não atendermos unicamente os padrões impostos pelo capitalismo e seus objetivos. Então, deixo aí também essa colocação, Raquel. Eu poderia fazer mais uma pergunta para fechar o bloco. Karina, Karina quer. Vou deixar a Karina e eu abro outro bloco. Karina, por gentileza, você pode fazer essa pergunta. Oi, pessoal, boa noite. Bem-vinda, Raquel. Obrigada, Raquel, Ufo e Clívia, pela oportunidade. Acho bem, assim, muito, né? Muito a calhar com o nosso tema, uma excelente escolha, Raquel Ufo e a convidada. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu estou sem microfone. Está ouvindo? Beleza.
Eu Então, estou. é muito provocadora, né, a fala da Raquel, UNB. E eu queria complementar, né, as perguntas da Betânia e da Raquel, no sentido de que eu também sou muito provocada quando a gente está agora no ensino remoto, de algumas pessoas dizerem assim, vocês pedagogas, né, que se dizem freirianas, vou falar o discurso que eu escuto, né, vou reproduzir aqui, que se dizem freirianas, o que diria Paulo Freire, né, com a exclusão social que acontece diante do ensino remoto nessas circunstâncias. Então, minha pergunta é no sentido assim, Raquel, que você pode, né, complementar para a gente, além de tudo que você já disse, sobre, a gente não vai reencarnar Paulo Freire aqui, né? É a gente interpretando o Senhor, o Mestre. Mas, veja bem, a gente está numa condição, eu falando por mim, né? Indesejável, não é desejável para ninguém. EAD é uma qualidade específica da educação, né? Eu vejo assim, aprendo muito com a Raquel, que está na UFO, o tanto que a EAD tem a sua qualidade, a sua especificidade, principalmente, né, nas universidades que oferecem, cuidando dessa qualidade. Só que lá, quando a pessoa escolhe EAD, ela escolhe, né? Então, ela, em tese, ela já tem condições de lidar com esse modelo, né, de aprendizagem, alguma condição. E eu vejo que os professores, né, vi muito no curso que fiz com Raquel mesmo, como os professores têm, né, os que atuam na EAD, têm uma formação, uma condição, uma forma que eles sabem lidar, que é diferente da gente que não foi formada para isso e está fazendo uma coisa passageira, né? Então, nesse quesito, né, exclusão social, complementando tudo que você já nos disse, né, sobre a questão social mesmo posta, o capitalismo e tal, o que você poderia, né, complementar além nessa perspectiva que eu estou te falando, com relação ao que nós estamos vivendo, né, de forma que a gente tente ser o mais includente possível, porque não é o desejável que a gente está vivendo, né? Mas é o que temos, e muitos alunos e alunas estão com muita dificuldade de aprendizagem, nós professores também, de ensino, porque é tudo muito novo, a gente está só aprendendo, né? Não adianta ter 20 anos de carreira se você tem que ensinar de um jeito que você não sabe, né? Então, é como se fosse um recomeçar, e ao mesmo tempo temos alunos e alunas beneficiados, né? Que estão conseguindo, sim, algum sucesso, inclusive pelo esforço dos professores, né? Como que você poderia, o que você poderia dizer para nós, né? Você não é a reencarnação do Paulo Freire, mas assim está com a palavra em Freire, né? Desde o começo da sua fala. Muito obrigada. E também, além da fala, né, de Freire, ela é uma profunda conhecedora, estudiosa sobre as questões da tecnologia. Eu vou, se vocês me permitem, complementar a Karina, porque a minha pergunta era bem dentro do que Karina, e assim a professora já faz um arremate. Pode ser, professora Raquel? Pode, aí fica um bloco, né, de 3 ou 4 Isso, pessoas, pode, ou 5 que isso. seja, né? Então, pegando esse gancho da Karina, a gente sabe, Betânia está aqui, pela história da educação, sempre a gente usa uma categoria do elitismo e exclusão. Mais do que nunca, salta aos nossos olhos essa categoria no momento que nós estamos vivendo do ensino remoto. Principalmente nós que trabalhamos com a escola pública, seja nós, professores da universidade, sejamos nós, professores das escolas de educação básica. E trabalhando com o programa da residência pedagógica, onde eu e a Valéria, a professora Valéria, que está aqui, e a gente tem tido a oportunidade de acompanhar os alunos também da residência, alguns estão aqui, nós temos acompanhado como que isso está acontecendo, né, dentro das escolas, das salas de aula, a aula acontecendo pelo Zap. E aí fico me perguntando, ficam os oprimidos, como ficam então os oprimidos, né, diante disso tudo que Freire nos coloca, de humanização, não desumanização,
de libertária, de uma educação libertadora, de comunhão de ideias, de um processo dialógico, de não transferência de conhecimento, só que a estrutura nos faz ir para a transferência do conhecimento. Então, como fica o oprimido quanto ao acesso à educação de qualidade, sendo que uma grande maioria não tem nem o básico, quer dizer, não tem crédito para colocar, ou ele escolhe, como tem os depoimentos, ou escolhe comida na mesa, ou crédito no celular para acessar a internet no celular, para que as crianças possam acessar as aulas. Então, assim, fica essa angústia nossa, quanto professores de universidade que estamos formando alunos, como é o meu caso, que estou com os alunos da residência, e fica também como ficam os professores. Hoje mesmo nós escutamos aí, Valéria, o depoimento de uma professora nossa que é preceptora, o cansaço. E as atividades que as nossas alunas preparam, tão maravilhosas, e disponibilizam no Zap, e os alunos não acessam, porque os pais só chegam à noite, só tem um celular na casa, só vão chegar à noite. E é nessa hora, talvez à noite, que a criança possa acessar a atividade e realizar. Então, assim, eu fico pensando, Paulo Freire, que nos diria? Eu sei que a professora não é isso, mas fica esse ponto, sabe, de interrogação, se Freire estivesse vivo, vivenciando tudo isso que nós estamos vivendo, da educação politizada, como politizar, como, sabe? E aí, e o oprimido? E o opressor? Escola pública, escola privada, escola pública está tendo maior desafio, e os nossos alunos hoje mesmo saiu Raquel, uma análise do ensino médio que as crianças, que os jovens não estão conseguindo aprender. E a escola privada, né? Como fica? Então, disparidade do elitismo e exclusão. A Betânia quer falar, eu vou passar a palavra para a Betânia. Só para esclarecer um pouco mais. Um diálogo entre nós. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, eu tenho uma angústia, né? É a professora Raquel, né? E que a Raquel, nossa, ela teve a excelente iniciativa de trazê-la, né? Eu também quero te agradecer, Raquel. Muito obrigada, Raquel UFO, né? Por trazê-la, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento de muita angústia, como diz o Paulo Freire, a gente não tem resposta, a gente problematiza, né? Então, eu só quero explicitar a minha questão. Eu sei que não tem como trazer Freire, né? Mas eu sei que você tem um conhecimento aprofundado de Freire. E a questão que se coloca é, por exemplo, a gente viu uma reportagem esses dias da criança subir a árvore para pegar a melhor conexão para poder assistir uma aula. Isso é um absurdo. E é um desgoverno que não está nem preocupado com a questão da internet nesse país, sabe? Com o público, com a criança carente, entendeu? Além de tudo isso, é o nosso aluno, que muitas vezes é isso que a Clívia colocou muito bem, que não tem, às vezes, condição de entrar na aula, que a internet dele não funciona, que às vezes o áudio dele não funciona, e muitas vezes a gente está na aula, ou está numa banca, pronto, caiu a internet, caiu tudo. Então, diante da tecnologia, que é um tema extremamente importante, né? Aí a gente tem uma relação muito implícita, que é opressão e oprimido, né? Opressor e oprimido, né? É uma relação que está nessa conexão e que se faz aí, ó, que aflora, né? Que escancara o oprimido, e que muitas vezes nós somos também o próprio oprimido, porque nós não temos as respostas, nós somos impotentes diante da tecnologia, do ensino remoto que nos é colocado, e nós não temos saída para isso, né? Então, nós temos uma relação aí. Eu gosto muito da dialética, eu trabalho nas minhas orientações de mestrado, doutorado, a dialética também, acredito na dialética, né? E aí a gente não tem como ver o contexto local, nacional, sem a articulação, sem as tensões, né? Sem as contradições. E aí eu fico pensando, puxa, nós estamos nessa tensão, né? Que a própria tecnologia nos causa, e a gente escancarou aí, né? Quem tem um computador, quem está olhando pelo celular, quem não tem como se colocar na câmera porque a câmera não funciona, sabe? A mídia que cai, a internet que é ruim, não quer mostrar a casa, porque a casa, enfim, mostra a casa, mostra o ambiente familiar, mostra, enfim, a vida, o marido que chega às vezes
que briga, enfim, todas essas questões do mundo doméstico, que misturou também o mundo público com o mundo doméstico. Então, o que fazer diante dessa tecnologia que escancarou mais ainda a relação do opressor e do oprimido e diante desse desgoverno, né? Então, a gente pergunta, talvez nem o que Paulo Freire tem para nos dizer, talvez o que a epistemologia freiriana tem como resposta, né? Então, eu pergunto para uma freiriana, e somos também freirianos, temos um projeto freiriano, o que fazer diante de um desgoverno, de um cenário que temos e que não sabemos para onde vamos, de um cenário tão desigual que a gente tem, de doença que estamos aí, e não temos saída. E aí eu vou, só um minutinho, que aqui no chat já tem inclusive alunos dizendo que está cortando, não estão nos ouvindo. Outra aluna disse que levou 40 minutos para tentar entrar. Só para ter uma ideia, no momento desse, de uma atividade como essa nossa, né? Tão profunda, mas também simples, porque é uma roda, né, de conversa aqui que nós estamos acabando de fazer. Bom, agradeço suas reflexões e questionamentos de vocês. Quero perguntar aqui à audiência, estão me ouvindo? Se não, coloquem, por favor, que eu volto o argumento, o conceito. Bom, inicialmente, Paulo Freire se viu desafiado em 1990, e quando ele foi convidado pelo governo PT em São Paulo, e pela governadora Erundina, para assumir a pasta da educação em São Paulo. Então, quando ele assumiu, ele colocou o computador dentro de um projeto político-pedagógico e se transformou, então, no projeto Eureka. Na época eu estava fazendo meu doutorado, e esse projeto Eureka ele foi inserido numa reforma curricular. Então, a tecnologia não é para ficar isolada, mas sim, ela tem que fazer sentido e significado no projeto pedagógico da escola, político-pedagógico da escola. Isso é um passo fundamental e necessário. Ele não colocou só o computador lá, ele fez com que todos os professores não só se capacitassem, passassem a dominar aquele instrumento de trabalho, como também, na época, o que se tinha no país era apenas uma linguagem, que era a linguagem logo, que era ensinada nas escolas. Paulo Freire, ele quis isso, mas quis mais também. Então, para ele, as escolas tinham que ensinar logo, ensinar a escrever, ensinar planilhas, enfim, ser um instrumento também de trabalho. Não só de aprendizagem, como o desenvolvimento da lógica, mas também de trabalho, com a vida prática. Como é que eu vou usar esse computador nas planilhas, nos cálculos, para a construção de textos? Na época não se tinha muita coisa, não, porque eram conhecimentos de elite. De certa forma ainda mas está muito mais popularizado do que no início dos anos 90, onde quem dominava a tecnologia estava ainda estava ainda na reserva de mercado. Só saiu da reserva de mercado em 89 e 90 com o Collor de Mello. Mas até então foi instalada em reserva de mercado em 84 para exatamente a linhagem de pequenos computadores, que era o que as escolas podiam ter, né? Em Campinas também, nós estávamos trabalhando no projeto Eureka, e também lá, só que lá era diferente. Nós tínhamos o logo quanto meta e a perspectiva Vygotsky como a orientadora psicológica. Então, em São Paulo, não. O Paulo Freire, no entanto, ele desafiado pela elite burguesa de São Paulo, que não esqueçamos que nós temos uma elite burguesa, capitalista, elitista no Brasil, que é São Paulo. Depois o Rio, mas São Paulo é terrível. Ela botou, de certa forma, o Paulo Freire para fora da secretaria, porque ele não aguentou mais
lidar com os diretores de escolas, que eles têm acesso e ficam lá para sempre, só quando se aposentam, e eles detêm as chaves de tudo. Então, dos banheiros que não eram abertos, das cozinhas que não eram abertas, para os alunos trabalhadores entrarem no laboratório, entrarem na cozinha. Então, o que aconteceu com o Paulo Freire, desabafo das aulas dele, que eu cheguei a ouvir? Eu não aguentei a realidade de São Paulo. Então, hoje, como é que seria Paulo Freire aqui? Né, vocês me perguntaram, como é que seria hoje Paulo Freire? Ele iria aguentar? Primeiro que ele é perseguido por esse governo. Perseguido. Tiveram cassações enormes em frente a ele, não conseguiram. O Brasil ainda é o educador, é o patrimônio, é o Paulo Freire, mas tentaram. A escola livre, a educação libertária que se fala, não é freiriana, é uma extrema-direita que está aí. Então, o Paulo Freire, ele é odiado. Ele é odiado do Brasil. Então, eu não sei te responder, tá? Porque teríamos que ver a conjuntura. Mas, naquela época, ele chegou a sair, e ele falou isso claramente nos corredores da Unicamp, que eu estava fazendo um doutorado, e ele disse que ia reorganizar a luta de fora, na sociedade civil, para que tirasse, enfim. Só que ele não conseguiu, porque entrou o governo seguinte, entrou o governo Fernando Henrique Cardoso, que piorou ainda mais a situação educacional brasileira, colocou uma legislação da educação que tirou obrigatoriedades, que incluiu, inclusive, a redução que até os militares fizeram de 4 para 8 anos. O primeiro projeto de lei do Darcy Ribeiro era de 5 anos obrigatório. A sociedade civil, a partir do plano, né, elaborado em não minuta pelo Demerval Saviani, e que foi encampada pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, ficou à frente lutando. Hoje o que nós temos não é uma legislação, mas é uma colcha de retalhos. Então, para mim, ele estaria na frente com Demerval Saviani, que já teve no passado também. Né? Ele foi para lutar pela legislação que estava em vigor no país. Né? Eu presenciei muitas conversas dele com o Demerval. O Saviani e o Demerval tinham pontos em comum, tinham divergência, porque o Demerval ele é ateu, né? Então ele não possui a existência de Deus, ensina a ciência. Já o Freire não, ele é dialógico, ele é amoroso, ele tem a questão do divino nele muito forte. Então são essas questões epistemológicas, axiológicas, que têm que ser levadas em conta, mas no restante, no político, eles pensam igual. São contra-hegemônicos, são contra os opressores. Então, tem que fazer um balanço do que eles têm em comum, do que essas perspectivas contra-hegemônicas têm em comum, e não se ater muito aos detalhes, porque isso é o de menos, isso é uma questão até de fé, é uma questão pessoal. Mas essas questões mais gerais, políticas, são questões mais públicas, né? Então, essas questões, eu penso assim. Então, a meu ver, hoje o Paulo Freire se comportaria como ele já se comportou nos anos 90, a partir do momento que ele teve reação do próprio governo da Erundina, dos professores e, sobretudo, dos diretores da rede pública de São Paulo, que, ora, haja estômago. É elitista mesmo. São as baronesas do café. E também depois as baronesas das indústrias, né? Falidas, né? São Paulo, né? Mas existem, né? São Paulo tem um berço aí. A nossa pequena burguesia, como diz o Florestan Fernandes, tem mania de grandeza, mas não é grande. É lambe-botas dos Estados Unidos. Assim como o nosso presidente, né? Diga-se de passagem. Professora, eu também achei que o
Freire, hoje, à frente dele seria os dois, sabe? Nossos dois grandes teóricos, né? O Saviani ainda é vivo, Saviani com ele, né? Então, eu acho que nós teríamos essas duas frentes, né, importantes da educação, né, de estar ali, né, levando esclarecimento, levantando a bandeira e lutando, fazendo as resistências necessárias. A professora Valéria colocou uma questão aqui, eu vou ler, tá? Lamentavelmente, o governo Fernando Henrique Cardoso, embora tenha sido extremamente nocivo, sobretudo para a classe empobrecida, ficou insignificante diante da catástrofe que estamos vivendo com esse governo genocida. Ele também é lamentável. Inclusive, eu assisti recentemente uma fala do Freire, há muito tempo atrás, acho que na Unicamp, e que foi logo que ele coloca algumas políticas educacionais, essas que a senhora citou, e ele se mostra indignado, né, na fala. E é isso. É apenas uma observação, Valéria está colocando. Mas é a realidade, porque diante do atual, até o FHC ficou maravilhoso, porque ele fazia, pelo menos, a apologia da reforma do Banco Mundial, que tinha alguma educação, tem alguma educação. Aqui atualmente não tem educação, nada. Diga-se de passagem, nada. Verdade. O que se tem, o que se tinha, que foi de lutas, de movimentos, está se destruindo, né? E vista que ele com o Lula estão juntos em algumas frentes, até aparecem assim, de mãos dadas, porque chega uma hora que não dá. Em determinados patamares da política, vamos esquecer várias lutas, mas vamos nos unir contra o que é mais perigoso, né? O que vai detonar mesmo. Porque nós estamos numa situação de pandemia. Negar a vacina durante quase um ano foi o que aconteceu. As negociações, nós teríamos que estar pagando metade, menos da metade que a gente está pagando na realidade. E por que está demorando para chegar? Haja vistas incompetências. Tem CPI acontecendo. Não nos esquivamos de essas CPIs. Vai estar demonstrando que há pouca vontade política, há uma intenção de genocídio da população, dos pobres. Penso que temos duas frentes nesse país, ou três. Uma frente, não de política, nenhuma política de saúde para nós, o desmonte do SUS. Outra frente, e com isso a saúde dos dos oprimidos. A outra frente, desmonte da educação. Atrelada a tudo isso, a desvalorização e o desemprego, a fome. E nós temos tudo isso junto, nesse cenário atual. E diante disso tudo também fica a questão da própria classe trabalhadora, dos professores trabalhadores, diante da não valorização quanto ao seu trabalho, não digo nem só de salário, que também é importante, mas em termos de, inclusive, hoje mesmo São Paulo está tendo uma manifestação porque uma professora morreu de Covid, e vários professores estão morrendo de Covid, né? Então, assim, não há são os primeiros, se é uma educação emergencial, ensino emergencial, se pensa, mas não se pensou em vacina para os professores e não se pensou em vacina para os alunos. Além disso, quando a gente pensa na atual situação que cada professor está aumentando a sua carga de trabalho, e aí a gente vê revisitando o Ricardo Antunes, que fala da servidão, né? Vem muito a calhar da gente ter que ler, né, esse mais valor e a precarização do nosso trabalho. A professora Karina está colocando aqui, a vacina em massa beneficiaria, inclusive, a economia brasileira. Verdade. Por isso, penso que o discurso de vamos abrir o comércio e as escolas às custas das mortes das pessoas não é desculpa para a economia brasileira. Na verdade, é uma política de morte, né? Há uma política de morte, há um darwinismo social. Porque se não houvesse o darwinismo social, teríamos
a política de salvar vidas e junto também a economia, mas primeiro as vidas. Porque quem está indo em termos de números, os mais desfavorecidos que estão indo, né? E nós, infelizmente, não podemos ainda calar numa análise dessa de conjuntura, de educação, de trabalho do professor, porque são os nossos alunos, são os nossos colegas, somos nós que nós não sabemos o nosso dia de amanhã, que estamos sofrendo todas essas questões do descaso. E uma das coisas terríveis é que não há, como houve no FHC, um projeto articulado pelo Banco Mundial por trás. Nenhum país está apoiando essa política genocida que o Bolsonaro, nossas elites aqui, estão tomando. Os Estados Unidos estão ajudando, mandando remédio, mandando vacina, e não está aceitando, está relutando. Enfim, o Brasil ele não está bem visto em nenhum lugar do mundo. É o quê? O Hitler? É um novo Hitler? É um psicopata? E o pior de tudo isso, pensando em Freire, pensando que nosso papel é um papel político, mas não é político partidário, mas é um político, sim, que cada professor tem essa visão política porque ele precisa trabalhar, ele parte da própria realidade, né, das práticas sociais. E o que nós estamos vivendo, vivenciando, é do povo que elegeu estes governos que estão aí, sejam eles todas essas esferas, porque todos estão sentados em processos que não caminham para um fim dessa agonia que o povo brasileiro está fazendo. E aí eu me pergunto, o que o povo brasileiro fez para as pessoas odiarem tanto, né, a cada um de nós? Porque pagamos impostos, trabalhamos para esse país. E, no entanto, como que fica a nossa situação? No extermínio da própria população, o que a população fez? A guerra tem que ser contra o vírus e não contra o povo brasileiro. Guerrear já é um mal. Imagine contra o seu próprio povo. Isso é mais difícil. Lívia, gostaria de, não sei se a Karina, a Lúcia está aqui com a gente, a nossa coordenadora, né, do curso de pedagogia. Quem quiser mais abrir a câmera, tá, gente? Fica à vontade, porque vai ficar lindo aqui para a gente tirar uma foto daqui a pouco. Mas eu queria retomar a questão do tema também, que a Betânia, né, e os colegas aí acharam interessante. Esse tema, na verdade, surgiu da própria professora Raquel, tá? Em conversa com ela sobre a possibilidade da gente trabalhar um pouco, né, fazer uma conversa sobre essa questão da inclusão digital, que, na verdade, a gente vive mais uma exclusão digital, e ela, né, sugeriu essa temática, né, de pensarmos a questão de Paulo Freire e a cultura do trabalho na era da tecnologia digital, né, Raquel? E eu queria que você explorasse um pouquinho mais, então, Raquel, essa questão, né, da cultura do trabalho, como que ela surge, né, com essa questão de que o homem, de que nós, professores, os alunos, né, cada um transforma, né, ou deveria transformar essa natureza. E quando a gente faz isso, nós estamos, de certa forma, criando, né, esse mundo da cultura. E você aborda isso em alguns dos seus textos. Queria que você explorasse um pouquinho mais e mostrasse também que nessa questão da exploração, né, da transformação da natureza e a criação do mundo da cultura, nós estamos fazendo educação. Porque educação também, né, como o Paulo Freire coloca, é o ato político e é também de comunicação, como a Raquel trouxe aqui, né, os elementos da comunicação. Acontece que, no texto, Raquel, você aborda muito sobre a questão do nosso papel de professor, né? Como que nós podemos fazer isso, podemos pensar a questão mais crítica do uso de tecnologia, mesmo que muitas vezes a gente não domine tecnologia, mas a gente precisa pensar, olhar para nós mesmos, né? Você trata muito sobre isso, para percebermos como estamos fazendo isso. E como fica também esse olhar para os alunos? Eu queria que você abordasse um pouquinho mais também essa questão. Não sei se tem mais alguma questão aí, Clívia, para a gente fechar o bloco. Até o momento aqui no chat, não.
Bom, eu entrei na UNB e comecei a pesquisar exatamente essa problemática, porque eu já vim da Unicamp, com meu doutorado, pesquisando a questão do computador, né? Inclusive, comecei com a supervisão até do Paulo Freire. E inclusive eu passei documentos para ele e nós trocamos documentação. E quando eu vim para o Brasil, para Brasília, já eu soube do trabalho dele aqui desde os anos 60, com a Maria Luísa Jobim. Eles trabalharam no Ministério da Educação, e de Angico ele veio para cá no governo do JK e depois no, no governo seguinte, né? E, Jango, para trabalhar a alfabetização ligada ao Ministério da Educação e Cultura, porque na época eram juntos. E eles trabalhavam ele comprou uma máquina para esse projeto, que é a máquina de passar filmes, slides, que na época era muito revolucionária. Nós estamos no Museu da Educação, no DF, e até foi selecionada essa foto. Pena que agora não dá tempo, né, da gente verificar um pouco essas fotos, mas que tem, né, essas fotos. Então, de um modo geral, o Paulo Freire sempre foi atento à questão das tecnologias como auxiliares, ferramentas auxiliares, assim como tem o Machado, tem a Ipá e a enxada, tem também, desde a tecnologia do giz, da caneta, do rádio, do telefone, até o computador dos anos 90. E agora, se ele estivesse vivo, teria a internet, que nada mais é que o computador, porque o computador a internet começou com comunicação entre computadores nos Estados Unidos, né, de Stanford com Utah, e aí aumentaram a frequência, aí ficou BBS até a internet que nós conhecemos hoje. Enfim, então, o Paulo Freire, ele era um estudioso também da questão educacional, pedagógica, com as tecnologias. O Saviani, agora que está começando, porque ele também me acompanhou, e eu sempre fui preocupada com essa questão, e aí ele começou a se preocupar, mas não era uma questão forte como sempre foi o Paulo Freire. Então, as minhas primeiras experiências, eu cheguei a utilizar explicitamente as categorias freirianas nos congressos da Amped, Círculo Digital de Cultura, enfim, essas categorias, fontes temáticas, temas geradores, para poder explicar e estimular os estudantes. Depois, em 2006, 2007, quando eu transformei e criei o GT, aqui da UNB, do STED-BR, é que eu comecei a fazer experiências com a inserção das categorias do Saviani, né, sobretudo a categoria histórico-crítica, com o Paulo Freire. Né? Então, na pedagogia PHC, né, pedagogia histórico-crítica, com a freiriana, para fazer essa combinação. No entanto, quando eu vou pesquisar nos órgãos divulgadores, que são a CAPES, o Google Scholar e a internet de modo geral, os periódicos da CAPES, quase não tem nada, absolutamente nada, entre temas geradores, círculo de cultura e tecnologias. Então, há um mundo de coisas para fazermos e cabe um trabalho, sim, gigantesco, porque fora alguns poucos trabalhos, né, o meu foi apresentação em congressos, enfim, algumas poucas garimpagens, não há trabalhos científicos que articulem propostas contra-hegemônicas na perspectiva freiriana com as tecnologias. Muito menos a pedagogia histórico-crítica, aí que não há mesmo, tá? Porque eu estou fazendo essa tentativa. Mas a do Freire, nem a do Freire há.
há rascunhos, enfim. Então, vejam só, as tecnologias, elas, de certa forma, elas são avessas, porque elas causam medo, causam intimidação, elas são muito poderosas. As pessoas, os professores se sentem intimidados pelas tecnologias. Eu sei disso porque eu trabalhava na formação, né, de professores, também com as tecnologias, a informática sobretudo, e via uma grande reação dos professores. Depois, quando eu vim para a UNB, eu fiz sessões de formação com o GDF, com as tecnologias da informática que estava sendo, na época passada, né, o sistema operacional era colocado de fora para dentro. Depois, com o Bill Gates, que deu o Windows 95, que já estava dentro. O computador, se já ligava, já estava lá o sistema operacional instalado. E com a área de tecnologia na educação, que eu fiquei muitos anos nas pós. Então, sempre houve uma aversão dos professores com as tecnologias de um modo geral. Agora, na pandemia, não ia se esperar menos do que isso, porque os professores são conservadores, eles não querem sair também do seu comodismo, que para eles é muito mais prático fazer a aula com giz, com a explicação na lousa, ou mesmo com dinâmicas de trabalho em grupo, livros, artigos. E com tecnologia, com televisão, com rádio, com mesmo que fosse um filme, poucos utilizavam, a não ser os professores que trabalham em tecnologias da educação. Então, essa é uma percepção de que eu tive muito tempo atuando nessa área e que estou voltando, né, para pesquisar essa área especificamente com propostas pedagógicas emancipadoras, contra-hegemônicas, tenho observado. Então, estou sendo muito gratificante para mim estar trabalhando esses conceitos aqui com vocês, nessa roda de conversa, porque é um desafio, porque quase não tem produção, nem material, muito menos científica. Porque tem hipóteses, eu tenho várias, inclusive, os colegas poucos por aí também, mas não tem. Simplesmente não tem, porque não tem. Mostrei para a Raquel, inclusive, o estado da arte e do conhecimento. Não tem. Nem o IBICT, tecnologias, com temas geradores e ciclo de cultura, as palavras-chave, não existe. Daqui a pouco pode ser que apareça, mas, no momento... Fica aí o convite, né, Raquel? Olha o tanto de alunos... Tem trabalho desafio, né, Raquel? É um desafio. Eu quero trabalhar com vocês aí, uma pesquisa nesse sentido. Eu trabalho com a perspectiva da pedagogia histórico-crítica, mas realmente, professora, não tem. Não tem. Carece. Então, vamos fazer uma pesquisa dupla, né? A perspectiva, as contra-hegemônicas, né? A freiriana com a histórico-crítica. Professora Lúcia quer fazer uma pergunta? Tem ainda uma pergunta da professora. Eu quero falar um pouquinho, nem sei se é uma pergunta. Quero falar oi para a professora Raquel, para a nossa Raquel aqui, viu, professora? Para a Clívia, aos alunos que estão conosco, temos alunos do integral e do noturno, alunos que fazem a disciplina de princípios éticos freirianos, que nós estamos discutindo as categorias com eles. Fiquei tão feliz, Raquel UNB, quando você veio trazer essas categorias, sabe? Fiquei muito feliz aí com o que você trouxe, viu? Tem ajudado bastante, as contribuições têm nos ajudado bastante a crescer, né, dentro dessa possibilidade freiriana de trabalho. Eu confesso que tem um tempo que estou trabalhando com essa disciplina e cada dia mais eu me convenço de que nós precisamos de estudar muito. Eu fiquei pensando assim, sabe, por que será que temos tanto medo das tecnologias? Me incomoda. Por que será que será que nós temos medo de ser dominados por elas? Mas será que elas já não nos dominam?
É muito contraditório, né? Será que medo é esse? E aí eu fico pensando que informação é essa que nós precisamos para lidar com essa tecnologia sem medo dela? Qual é essa? Então falta alguma coisa. O que é que falta na nossa formação? Porque nós estamos aqui falando que estão na turmas. Então, o que será que falta? E aí, acho que eu quero reiterar a importância da formação freiriana, desses pressupostos que podem balizar uma reflexão especialmente passando aí pelas categorias, né, de conscientização, de emancipação, dialogicidade, que é a essência de toda essa obra. E aí eu fico pensando, nós estamos em pleno ciclo de cultura. Eu estou vivendo ciclo de cultura desde que começou o semestre. Se a gente for participar de todas as atividades aí, a gente só fica no ciclo de cultura. Porque são muitas as atividades, são muitas as reflexões, e tudo isso está nos proporcionando repensar, retomar, inclusive, aí, o nosso projeto pedagógico, que a base dele é freiriana. Esses pressupostos estão lá escritos de que eles devem balizar a nossa prática. Então, olha, uma série de perguntas eu queria fazer aqui sobre a nossa formação, por que é que nós temos esse medo da tecnologia, quais seriam as possibilidades de uma formação para a gente. E é um desafio, concordo plenamente que é um desafio, né? E se nós não sentimos medo de ser dominados, mas será que nós também não somos dominados de fato? Já estamos dominados por essa tecnologia? Eu acho que ela nos remete a alguma coisa muito técnica, sabe? Muito do produtivismo, e acho que isso também remete a um medo. Também tem esse aspecto de que a gente não quer sair do nosso. Nós não queremos sair aqui do nosso livro, dos nossos artigos, daquilo que a gente tem pronto aqui, esse conhecimento que está mais fácil, ela exige uma outra formação. Então, acho que eu queria só provocar e agradecer a oportunidade de estar aqui, né, de estar ouvindo a professora Raquel, os colegas, e eu tenho levado isso muito a sério para o meu papel aqui como formadora neste curso, muito a sério, não é nem como... E como coordenação também, né, porque eu acho que a coordenação, ela é um desafio, porque aqui vem a docência bater aqui a nossa porta, porque aqui a gente recebe o docente, o discente, o processo, a formação, o que vai, aí volta para cá, vem aqui bater a nossa porta para conversar. Então, tenho levado isso muito a sério mesmo, de retomar, até porque nós temos um projeto pedagógico que está escrito nele, que a base dele é freiriana. Então, eu agradeço a oportunidade de hoje, nessa noite, ficar mais pensativa ainda do que a gente está fazendo aqui nesse curso, tá? Muito obrigada. Obrigada, professora Lúcia. Professora Raquel Aparecida da UFO. Faz mais uma pergunta e terminamos, porque eu estou preocupada com o horário da professora Raquel da UNB. Isso, sim. Tem uma questão da Valéria, né? Pode colocar ela, Clívia? Professora Valéria, pergunta, professora Raquel. Mas antes, Lúcia, obrigada pela fala, foi ótimo, né? Esse pensamento, nessa reflexão que você traz aqui, para a gente pensar, inclusive, no curso, em encaminhamentos. A professora Valéria, então, pergunta, professora Raquel, diante de tudo que foi exposto, as provocações apresentadas pelas colegas, como podemos pensar no processo de avaliação das atividades dos alunos em tempos de pandemia? Isso pensando que o ensino acontece de forma tão insegura e inconstante dos professores e alunos por meio do WhatsApp. Bom, eu coloco, de certa forma, concordo com o que Beneval Saviani respondeu em algumas lives, inclusive comigo, de que se nós ficarmos muito preocupados com o conteúdo, com o conhecimento nessa educação, na era de pandemia,
nós não vamos estar educando, não podemos ter desserviço à educação. O que nós temos que nos ocupar é manter os estudantes com saúde mental, com as atividades básicas de expressão, mínimas de falar, escrever, nos níveis superior, o mínimo de provas possível, o máximo de trabalhos que eles se auto-organizem ou façam individual, porque é isso que eu tenho feito com as minhas disciplinas. Eu tenho mais preocupação com os estudantes, com que o sentimento deles, com que eles trabalham com conteúdos mínimos que eles consigam absorver, do que com quantidades e quantidades e quantidades de conceitos e provas, e a gente sabe que não tem condições de absorver nada. Então, quanto menos a quantidade e mais a qualidade das relações sociais, inclusive, porque a aprendizagem não é apenas o conhecimento. Os conhecimentos são aqueles conhecimentos clássicos, que basicamente, que não é o excesso. O clássico é o essencial de uma determinada área de conhecimento, e muito mais as condições de trabalho desses estudantes. Então, eu tenho dosado, tá? Então, eu acho assim que a avaliação ela tem que ter em função dos objetivos da educação. Então, nós precisamos avaliar de acordo com os objetivos da disciplina, do curso, do programa. Mas ficar rígido com quantidade, isso é um absurdo, é um massacre, um desrespeito ao estudante, porque não está considerando o contexto social, histórico desse estudante no momento, que nós estamos há mais de ano vivendo uma pandemia mundial. A pandemia ela é considerada mundial. E no Brasil, então, está pior do que no mundo inteiro. Essa que é a realidade. Porque, em termos quantitativos, nós estamos piores do que nos Estados Unidos, do que na Índia. Porque a Índia tem muita gente, em comparação. Então, os dados deles estatísticos têm que ser relativizados. Porque nós estamos, o quê? 200 milhões? Então, tem que ser visto no todo o problema. Aí a gente volta às categorias da dialética, né? O todo, a parte, o movimento, o nascedor, a morte, a contradição. Então, tem que ver a realidade. Então, a avaliação não deixa de escapar essa lógica da dialética. Porque a dialética é uma lógica. A lógica é formal ou lógica dialética. A lógica dialética permite contradição, sendo que a lógica formal não permite. A lógica positivista não permite. Ela exclui. Como é que você vai excluir a doença da tua análise? Não tem como. É tapar o sol com a peneira. É esconder dados. Rigorosamente, cientificamente falando. Professora, eu já vou me despedindo. Eu agradeço a sua participação. A professora, só vou ler aqui, a professora Lúcia coloca: precisamos exercitar neste momento a escuta sensível e considerar o envolvimento de nossos alunos. É importante. Agradeço a professora Raquel, da UNB, pela sua contribuição aqui na atividade da professora Raquel da UFO. Eu agradeço a professora Raquel da UFO por ter me chamado e ter conhecido um outro lado, uma outra visão do uso, né, de pensar a educação à distância, o uso das ferramentas digitais numa perspectiva crítica. A Raquel da UFO tem me instigado, já que eu estudo desde o doutorado a pedagogia histórico-crítica, eu venho me dedicando às concepções pedagógicas, né? Eu trabalhei esse recorte no meu doutorado para pensar sobre educação do campo, voltado para a zona rural, voltado para o meio rural. E aí, esse tempo pandêmico também me fez voltar a pensar sobre esse ensino remoto em escolas rurais. Então, a Raquel da UFO tem me instigado a pensar, porque eu sempre vi um lado das tecnologias como aquele instrumento tecnicista, behaviorista, escola novista, construtivista, e não numa perspectiva vygotsiana, com base na psicologia
histórico-cultural, a partir da pedagogia histórico-crítica, e agora a senhora apresenta Freire, e além do lendo os seus textos junto com os seus colegas, eu fui vendo elementos possíveis das categorias para se pensar a educação, seja educação à distância, seja remota, ou nas nossas aulas normais, utilizando as ferramentas digitais. Vejo aí uma brecha, uma perspectiva que dá para a gente se dedicar, e importante porque as tecnologias, elas estão presentes, faz parte da revolução do industrial 4.0, como dizem, faz parte do nosso dia a dia, seja você vai no banco, seja no momento agora, elas estão aí e a gente precisa se apropriar e tentar ver meios para potencializar a educação, a aprendizagem dos nossos alunos. Obrigada, então, professora Raquel, da UNB, professora Raquel, da UFO, a Lúcia, a todos os colegas e alunos. Obrigada, Clívia. Nós ficamos felizes aí com a sua participação com a gente, a Lúcia. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Valéria, está aqui também com a gente, né, na sala. As outras professoras que entraram, tiveram que sair, a todos os alunos, tá? Se tiver algum professor aí da rede, né, sinta-se bem acolhido. E agradecemos muito a Raquel Moraes, né? A minha xará, grande parceira, essa pessoa humana, né? Eu falava para a Clívia, ela é uma pessoa muito, assim, a gente fica muito próxima, né, da Raquel, parece que a gente com ela, isso é muito bom, né? E para a gente, Raquel, foi, assim, uma noite especial, né? Pela sua contribuição, você ter vivido, né, com Paulo Freire, você ter sido aluna dele, você é uma das pioneiras no Brasil, né, em estudos sobre educação. Então, para nós é uma noite enriquecedora. Essa gravação vai estar disponível aos outros alunos, outros professores que queiram ouvir, e esse debate continua, né, Raquel? Sim. Então, e quiçá se transforma num projeto concreto de parceria, né? Olha, entre as nossas instituições. Eu tenho um vigor, assim. Hoje eu disse para ela, Raquel, você é 10, porque a gente estava conversando aqui online e ela fez umas pesquisas, levantamento. Eu falei, gente, como que ela consegue, né? Então, a gente aprende muito, viu, Raquel? Eu fico muito feliz mesmo por você estar com a gente aqui. Em nome aí, né, Lúcia, da coordenação do curso, agradecemos, esperamos aí numa próxima oportunidade, que talvez até mesmo no Círculo de Cultura você esteja aí novamente com a gente. Tá bom? Sim, muito obrigada. Agradeço de antemão o convite. Ah, que joia. Lúcia, quer falar mais algumas palavras? Era um prazer, viu, professora? Até coloquei no chat que Raquel ao quadrado deu certo, né? E quem sabe aí a professora Raquel participará conosco. Nós temos uma plenária semana que vem, na segunda-feira, e vamos tirar aí dos nossos pré-círculos, vamos para lá discutir com os nossos estudantes para tirar um tema gerador aí do nosso Círculo de Cultura 2021. Né? E temos várias possibilidades. Será um prazer, professora, tê-la conosco, viu? Obrigada. A plenária será na segunda e dessa plenária que nós tiraremos esse tema gerador. E aí nós vamos convidar pessoas para fazer parte do Círculo de Cultura, como debatedores, né? Como aquelas pessoas que vão problematizar esse tema que sai dos alunos a partir da organização curricular, formativa que nós temos aqui. Os primeiros períodos fazem uma síntese, o miolo do curso faz uma outra síntese, o final uma outra síntese. Dessas 3 sínteses, a gente acaba tirando um tema gerador. Ótimo. Então, eu acho que a questão do ensino remoto tá tudo aí nesse bolo aí, nessa discussão também, junto com a pandemia. Vamos ver o que vai sair para depois a gente se organizar e convidar as pessoas para virem debater conosco, viu? Sim. A gente está se preparando para isso. Quem sabe vai dar certo. Eu agradeço imensamente a oportunidade também, viu? Muito obrigada. Obrigada a vocês, Clívia também, aos colegas que também estão aí, aos alunos. Um beijo para todo mundo. Obrigada. Raquel Moraes, quer dar um olá aí, final? Pois é, eu agradeço muito também esse convite e eu realmente gostaria de participar
todas essas atividades que vocês estão desenvolvendo, né? Que é algo pioneiro. Se não tem literatura expondo, é porque de fato não tem realidades acontecendo. Então, vocês estão fazendo parte dessa realidade aí embrionária. Então, que essa experiência de vocês com currículo, com fundamentação freiriana, com desenvolvimento freiriano é muito importante para o país e, sobretudo, articulando com a questão da tecnologia que não tem mesmo. Então, parabéns. Obrigada pelo convite. A gente Obrigada, pode Raquel, mais as uma informações, professora. A Raquel Souza vai te encaminhando aí os links, os horários, e nós vamos conversando, tá? Com certeza. Muito obrigada. Obrigada. Muito joia. Obrigada. Encerramos por aqui. Mais uma vez, obrigada, Raquel. Um grande abraço. Outro grande abraço para todas e todos. Obrigada, pessoal.